Esse é o grande assunto hoje para nós, dividido em dois capítulos. Para o primeiro, nós temos o prazer enorme aqui de saudar na nossa roda Cláudia Costin, presidente do Instituto Singularidades. Cláudia, obrigado pela possibilidade de participar da nossa roda. Boa noite. Boa noite, um prazer estar com vocês novamente. Daniel Hittner, em Brasília, meu boa noite. Thaís Herédia, querida, aqui à direita, no estúdio, junto com o meu parceiro Caio Junqueira, à esquerda. Vamos primeiro aos principais dados, para que vocês tenham uma informação mais detalhada do que nós vamos tratar na sequência. O desempenho de estudantes de 81 países do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, teve uma queda sem precedentes. Esses são os primeiros resultados que permitem comparar o impacto da pandemia e do fechamento de escolas no aprendizado dos alunos no mundo inteiro. Vamos ver. A nota do Brasil se manteve praticamente estável. Apesar de conseguir subir algumas posições no ranking, o desempenho do Brasil figura entre os piores dos 81 avaliados. Em leitura, o país ficou na 53ª colocação. Subiu 3 posições em comparação com 2018. Em ciência, ficamos na 61ª posição, também 3 acima que em 2018. E em matemática, o Brasil ocupa a 65ª colocação, subindo 5 posições. Mas esses são os dados mais preocupantes. 73% dos estudantes brasileiros não alcançaram o patamar mínimo em matemática, ou seja, não sabem fazer operações simples, como converter moedas ou comparar distâncias. A média de nações da OCDE é de 31%. 50% não atingiram o nível básico de leitura, ou seja, não conseguem identificar a ideia principal de um texto. Na média da OCDE, esse número é de 26%. Em ciências, 55% não atingiram um patamar mínimo, o que significa que não sabem explicar fenômenos simples. A média da OCDE é de 24%. Cláudia, é o retrato de um desastre que alguns dizem poderia ter sido ainda pior, não fosse a atuação dos entes da federação, nessa época de pandemia, sobretudo, com escolas fechadas. E em relação a países ricos, o Brasil caiu menos, eles caíram ainda mais do que nós nesse período. Então, a gente precisa olhar um pouco para frente, Cláudia. Queria que você nos desse a sua avaliação, especialista nesse assunto, se as prioridades atuais do Ministério da Educação estão corretas. Bom, então vamos lá. A notícia que nós tivemos, ela não é boa. Não é boa, não tem como passar o pano nessa situação. Nós, infelizmente, 13ª economia em termos de PIB, não podemos olhar tentando apagar os efeitos negativos ao ouvir essa colocação. O Brasil não deveria estar nos últimos lugares no ranking do PISA. Mas, tendo dito isso, existe sim, você colocou muito bem, William, existe bem algumas notícias que atenuam essa informação. Nós fomos um dos países que menos perdeu com a pandemia. Alguns dirão, bom, não tínhamos tanto espaço para perder, mas eu prefiro olhar de uma outra maneira. Nós fomos um país que ficou 2 anos quase inteiros com escolas fechadas, total ou parcialmente fechadas, e isso deveria ter um impacto. Mas lembrem que o último PISA, antes desse de 2022, foi em 2018. Algo melhorou, e esse algo que melhorou na parte final de 2018, 2019, 2020, até 2020, até a pandemia, tem a ver com esforço de estados e municípios. Houve um avanço grande em escolas em tempo integral. Se eu olho para os 40 primeiros colocados no PISA, nenhum deles tem tempo parcial, nenhum deles tem 4 horas de aula. Ou pior do que isso, 13 matérias exprimidas em 4 horas de aula. Então, você aprende um verniz de cada coisa. É importante que quem nos assiste entenda o que é o PISA. O PISA, ele não mede o que você aprendeu.
é o quanto você consegue utilizar aquilo que você aprendeu em situações diferentes. Ou seja, ele mede em matemática se você consegue pensar matematicamente e não se você decorou a fórmula da equação de segundo grau, chamada fórmula de Bhaskara. E isso, para se ensinar bem, precisa de mais tempo de ensino. Então, esse é um avanço que o Brasil teve que precisa pisar no acelerador. Além disso, nós finalmente temos um currículo nacional, porque o Brasil resistiu muito em ter um currículo nacional, a chamada Base Nacional Comum Curricular, que não é perfeita, mas pelo menos nós temos um patamar mínimo estabelecido do que um jovem tem que aprender ao final da sua escolaridade e ao longo da sua escolaridade. Agora, ainda temos muitos deveres, muitas lições de casa para cumprir. Cláudia. Oi? Não, só queria, que é tanta coisa que você colocou para nós de uma vez só, e meus colegas estão aqui também ansiosos para poder participar. Você concluiu esse momento no momento em que você partia do capítulo constatação para o capítulo vamos ver quais são as lições de casa. Posso interromper você aqui, então? Pode, lógico. Thaís. William, eu acho super importante a gente não desprezar os avanços, como disse a Cláudia. A questão do tempo integral já é uma cobrança muito antiga, né? A gente que conversa com a Cláudia há tantos anos, acompanha... Essa frase dela é uma frase lapidar. Nenhum país se industrializou com crianças tendo apenas 4 horas de aula por dia. Exatamente. Essa frase, by Cláudia Costin, acho que ela é fatal para nós. E faz aquela ligação que você fez na abertura entre a economia e a educação, né? Então, nesse período da pandemia para cá, o que os economistas também constatam é que houve algum ganho de produtividade do trabalho. Então, assim, aos pouquinhos, a gente tem um quadro que parece marginalmente melhorar, o tempo integral aumentou nas escolas, a base nacional curricular, a produtividade do trabalho aumentou um pouquinho, forçada pela digitalização, dos novos pactos de forma de trabalho, mas a lacuna, ou o gap, ou a distância para um ritmo que garanta uma superação, eu acho que ainda estão muito altos. Daniel, Caio? Não, eu queria colocar até para a Cláudia essa questão da formação dos professores, né? Que tudo que tem sido dito pelos analistas, acho que essa posição sua também, a gente acaba nosso gargalo na formação dos professores. O governo atual, hoje a gente buscou aqui também conversar com outros especialistas que apontassem uma avaliação da gestão do Camilo Santana, que é o ministro da Educação, e o que nos relataram é que é um investimento nas brigas fáceis, né? Por exemplo, em conectividade, alfabetização e escolas em tempo integral, que isso todo mundo concorda. Agora, quando você entra num debate real sobre investir em professores, ninguém quer comprar essa briga, nem com o setor privado, né? E muito menos com o Congresso Nacional. Então, eu queria saber se você vê por aí também, né? É muito tímida a gestão federal atual em fazer esse combate e de fazer um investimento real na formação de professores? Olha, para falar disso, eu vou comparar com o Chile, porque tem uma lição de casa que nós não fizemos e que não estou vendo ainda o governo federal disposto a comprar essa briga. Você tem razão, Caio. O Chile é o primeiro do PISA na América Latina, tá? E tem sido constantemente primeiro há muito tempo. Eles criaram uma lei nacional que exige que o futuro professor esteja tendo um curso profissionalizante, ou seja, ele atue em uma escola desde o começo da sua formação. Aqui no Brasil, a gente forma o professor 7 em cada 10 por EAD e só com teoria, só 4 meses de um estágio que pode ser ritualístico, e nas federais, presencialmente, mas só com teoria também. Então, por exemplo, um futuro professor de matemática estuda 3 anos e meio de matemática e 6 meses de história da educação, filosofia da educação, sociologia da educação, faz um estágio de 4 meses e vira professor.
Não é assim no Chile. A lei nacional exige que o curso seja profissionalizante, como é o da medicina, por exemplo. Por que em medicina não existe a possibilidade de EAD 100%? Porque ele tem que se formar para uma profissão, ele tem que ser exposto a pacientes, a observar procedimentos médicos, etc. Em educação deveria ser a mesma coisa. A outra coisa que eles fazem de diferente no Chile é que é muito difícil virar professor. Tanto na Finlândia quanto no Chile, é muito seletivo o processo de acesso aos cursos que formam professores. Então, temos um dever de casa importante para fazer, para atrair mais talento para a profissão e reter os talentos que já temos, né? Resumindo brevemente, antes de passar a palavra para o Daniel, 2 lições de casa que você citou agora. 1, profissionalização na formação dos professores. 2, maior seletividade nos critérios para admissão e formação nos cursos. Daniel. Cláudia, boa noite. Admitindo todo o meu desconhecimento na área de educação, o que me impressiona muito é ver a diferença em que estamos vis-à-vis os países desenvolvidos. Não tenho a menor dúvida que quando a gente observa que taxas de alfabetização, de acesso ao ensino médio, de acesso às universidades, estamos melhorando progressivamente quando comparamos onde está o Brasil hoje e onde estava 20, 30, 40 anos atrás. O problema é que quando você pega um avião e pousa em Zurique, por exemplo, e você vai no primeiro Starbucks, você é atendido por uma pessoa ali, provavelmente um imigrante que fala francês, que fala alemão, que fala inglês para atender os estrangeiros e que provavelmente também, sendo imigrante, fala a sua língua de origem, ou seja, ele continua largando muito à frente dos estudantes e profissionais brasileiros. Para suprir esse déficit, uma coisa que a gente sempre ouve é uma ênfase na possibilidade de ensino técnico profissionalizante. Isso deve ser, de fato, uma aposta, principalmente agora que a gente está falando de reforma do ensino médio, ou isso também tem um viés de poder prender, de poder, talvez, eternizar esse tipo de estudante em vagas de trabalho, em qualificações intermediárias? Olha, eu acho que o Brasil deveria investir muito mais em ensino técnico profissional. Não em vez de faculdade. Você pode, como faz a Coreia, para pegar um outro exemplo, eles têm as chamadas Master High Schools numa área da Coreia do Sul que é o Silicon Valley deles, para pegar uma comparação, a área de tecnologia de ponta. Você faz um curso técnico de muita qualidade, se você atuar 3 anos na área em que você se formou, você não precisa fazer o temido vestibular coreano e você entra na engenharia correspondente. Então, você aprofunda os seus conhecimentos numa área técnica que você já fez. Aqui no Brasil, nós temos os institutos técnicos federais, que são em tempo integral, e que formam os melhores alunos das escolas públicas, passam num processo seletivo dificílimo para ter acesso, para depois estudar ciências sociais. Quer dizer, nós não temos ainda microcredenciais, quer dizer, o que você estudou no ensino técnico, você poderia depois eliminar na engenharia correspondente. Só para dar um dos exemplos, ensino técnico é muito importante, tem demanda por esses profissionais e tem que ser discutido mais com o setor produtivo, porque uma outra coisa que acontece na Coreia, também na Alemanha, em outros países que têm bons sistemas de ensino técnico, é que o setor produtivo participa até do design instrucional. Então, não é errado apostar no ensino técnico. A forma como a gente seleciona os alunos para o ensino técnico, sim,
é equivocada no Brasil. E o novo ensino médio trouxe uma possibilidade interessante, porque quando foi estabelecido, como os outros países fazem, que vai ter, em vez de 13 matérias para 4 horas, que o ensino técnico, o ensino médio deveria ser de no mínimo 5 horas, avançando para o tempo integral, e que o aluno vai escolher uma área de aprofundamento, como acontece em praticamente todos os países europeus. E acontece no final do que nós chamamos de Fundamental 2. Isso abriu uma possibilidade de, mesmo no ensino médio regular, você ter eletivas que são cursos mais curtos, por exemplo, programação em Java, oferecidos para alunos que eventualmente não querem cursar um ensino técnico de 3 anos ou 4 anos de ensino técnico. Então, são possibilidades que nós temos que explorar mais. Cláudia, Daniel, Thaís e Caio, a gente faz um breve intervalo, daqui um instantinho a gente está de volta com esse assunto ainda. Até já. Voltando no intervalo, pessoal, nós estamos discutindo coisas realmente sérias e essencial. É educação, formação dos jovens e o impacto disso na economia em função de números publicados hoje. Thaís tem uma pergunta à nossa convidada, Cláudia Costin. Cláudia, eu chamei a atenção aqui para a questão dos ganhos que você reforçou também de tempo integral e da mudança do currículo e desse ganho de produtividade que o Brasil apresentou ali nesses últimos 3 anos. Eu queria saber de você, assim, qual é o diagnóstico, qual é a perspectiva, quanto tempo o Brasil pode começar a colher frutos? Quer dizer, eu entendi que você disse que não ter piorado no PISA já pode ser considerado uma colheita, mas quanto tempo a gente pode esperar para colher frutos mesmo, para sustentar esse ganho de produtividade no futuro? Bom, Thaís, o problema com a educação é que ele leva um tempo para avançar. E mais do que isso, você não tem uma bala de prata, você não tem uma coisa que você fizer, só essa coisa resolve. É uma abordagem sistêmica, o processo de transformação da educação. Então, você vai ter que melhorar a atratividade da carreira de professor, que passa por salário de professor, o que traz questões fiscais complicadas, passa por parar de ter contratos fragmentados, que nós temos, muito professor dá aula em 3 ou 4 municípios diferentes. E isso, as condições de trabalho ficam muito ruins. Aumentar a seletividade na profissão, formar melhor, em conexão, uma formação centrada na prática, como tem sido praticado em países que funcionam bem, avaliar continuamente, o Brasil já está fazendo isso. E o que o Brasil está fazendo com a avaliação nos permite saber que no Fundamental 1, nos anos iniciais do Fundamental, a cada edição de uma prova que chama SAEB, que é muito bem feito, o INEP é bastante competente, viu? A cada prova do SAEB, o 5º ano do ensino fundamental vem melhorando. Eu não vou considerar o período logo depois da pandemia, mas até o período logo depois da pandemia, a gente vinha melhorando a cada edição desde 2005. E no 9º ano, a gente melhorou nas 5 últimas edições pré-pandemia. Tudo isso para dizer que continuar monitorando é que vai nos dizer com mais precisão onde é que o professor pode agir, onde é que os sistemas públicos de ensino podem agir para melhorar. O ensino médio, em 2019, pela primeira vez, deu um salto. Estou falando de aprendizagem dos alunos, né? Não é só o acesso, como colocou o outro, o Daniel, acho que chama. E com isso, a gente pode antever uma melhora lenta e gradual. O meu desafio, a minha proposta de desafio é pisar no acelerador. E para isso, o MEC não pode ir tão devagar. Nós vamos ter que comprar algumas brigas. E ninguém muda a educação sem comprar algumas brigas.
Cláudia, onde que você vê o entrave real? Porque eu tenho a percepção que a gente tem todo o diagnóstico, tem grandes especialistas, você tem a Priscila do Todos pela Educação, enfim, temos grandes especialistas, jornalistas especializados em educação, excelentes. O diagnóstico está claro, o que precisa ser feito está claro. Onde que trava? Trava porque a educação não dá voto, a educação não sobe o palanque eleitoral, o Congresso está preocupado com outras coisas. Onde que trava politicamente o avanço da educação no país? Ô, Cláudia, deixa eu complementar a pergunta do Caio, porque nós temos também um elevadíssimo gasto em educação. O Brasil fica super bem na foto quando se fala em volume de gastos da educação. Então, dinheiro está faltando também ou não? Então, vamos lá, Caio e Thaís. O Brasil gasta bastante em educação, mas não em educação básica, não da educação infantil até o final do ensino médio. Nós gastamos per capita, quero dizer, número de alunos, menos da metade do que o CDE gasta em educação básica. O nosso gasto é muito centrado no ensino superior. Mesmo que eu olhar para separar pesquisa, né, porque a universidade faz pesquisa e ensino. Se eu olhar só para ensino, a gente gasta muito mais do que outros países no ensino superior. E na educação básica, não. Além disso, tem que gerenciar bem a educação. E aí, respondendo ao Caio, não é que a gente não avança, a gente está avançando nos anos iniciais, nos anos finais do fundamental e, finalmente, até no ensino médio. Nós estamos avançando, porém, de uma maneira lenta demais para uma economia do tamanho da nossa. E lembrando que nós vamos disputar, esses jovens que estão se formando na escola, vão ser substituídos, se não tiverem uma formação mais sólida, pelos ChatGPTs da vida, pela inteligência artificial, por uma digitalização acelerada. Então, formar com competências mais sofisticadas vai ser muito importante. No que esbarra? Esbarra em vontade política de comprar brigas, né? Os pais dos alunos muitas vezes não têm condições de fazer pressão por uma escola mais de maior qualidade no sentido de aprendizado. Os sindicatos são organizados e o corporativismo é muito forte. Se a gente não conseguir lidar com essa equação e comprar algumas brigas, eu vou contar o exemplo de uma briga que foi comprada e foi comprada pelo presidente atual quando ele foi no primeiro mandato dele, quando ele criou o IDEB, que é um índice que mede o quanto que a criança aprendeu e o quanto que ele avançou, se ele continuou indo para frente e não abandonando a escola. O IDEB, o Lula brigou com o mundo para poder implantar o IDEB, que deixou claro em que escolas públicas os alunos estão aprendendo e estão avançando e em que escolas não estão avançando. E mostrou e desmascarou até algumas situações, como uma escola que era numa favela, eu lembro bem, uma favela no Rio de Janeiro, em Antares, muito agressiva, com o controle do narcotráfico e que conseguia um desempenho excepcional. Ou seja, essa briga valeu a pena ser comprada. Eu quero ver comprar mais brigas que façam a educação avançar e não se render ao corporativismo. Nossa parte editorial, Cláudia, a gente está a fim de comprar essa briga. A gente pensa do ponto de vista editorial desculpa em colocar uma opinião editorial aqui do programa em relação a isso, mas é que é tão fundamental essa questão que a gente não pode ficar isentão diante dela. Cláudia, muito obrigado pela participação. Cláudia Costin, presidente do Instituto Singularidades. Nosso muito obrigado, WW. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos. Foi um prazer falar com vocês.